E aí pessoal, tudo bom com vocês? Depois de tanto tempo sem vídeo, vamos direto ao ponto, beleza? Então esse é um vídeo de teoria, como vocês já viram aí na descrição, né? E dando continuidade, né, ao vídeo anterior, a gente falou sobre grau de liberdade, coisas afins. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o grau de indeterminação estática. O que seria isso, como calcular, exemplos, tá bom? Então é isso que a gente vai ver. Então vamos para a nossa divisão do vídeo, tá? Primeira parte, a gente vai falar então sobre os elementos que nos ajudam a definir esse grau de indeterminação estática. Essa vai ser a nossa primeira parte do vídeo. Na segunda parte do vídeo, a gente vai falar da fórmula em si. Depois que a gente já entende, né, os elementos, o conceito do grau de indeterminação estática, a gente já pode começar a pensar na fórmula em si, que vai nos ajudar a calcular o grau de indeterminação estática das estruturas. Essa vai ser a nossa segunda parte. Na terceira parte, depois que a gente já viu toda essa base, a gente já pode começar a ver os exemplos das estruturas hipostáticas, isostáticas e hiperestáticas, tá bom? Bom, essa é a nossa terceira parte. E na quarta, que vai ser a nossa última parte, a gente vai ver exemplos também, só que exemplos mais específicos. Dando um outro spoiler para vocês, a gente vai ver exemplos de treliças e também de alguns pórticos, e cujas essas estruturas, né, elas têm uma coisa chamada anel, né, ou mais de um anel, e a gente vai entender um pouquinho melhor o que é isso lá na última parte. Por enquanto, vamos entender o que seria o grau de estaticidade ou grau de indeterminação estática nessas duas primeiras partes, tá bom? Beleza, vamos lá. Pessoal, lembrando também, né, que como um aluno eu tenho obrigação de trazer para vocês de onde eu estou tirando isso. Não estou tirando isso da minha cabeça. Eu estou tirando isso de livros como referência excelentes, e eles vão estar todos ali embaixo na descrição, tá bom? Vamos lá então agora para o vídeo, bora lá. Beleza, pessoal? Então o que seria esse bendito desse grau de indeterminação estática? O grau de indeterminação estática ele vai justamente nos ajudar a definir se a estrutura é hipostática, isostática ou hiperestática. Tudo isso relacionado então à nossa estrutura. A gente vai ter a nossa estrutura desenhada ali, né? Nossa estrutura reticulada. Quem lembra das nossas primeiras aulas vai lembrar o que isso significa, né? A gente vai ver nossa estrutura ali representada em 2D e a gente vai poder, usando o grau de indeterminação estática, justamente definir se ela é uma estrutura hipostática, isostática ou hiperestática. A gente vai entender um pouquinho isso melhor, né? O que seria uma estrutura hipostática, o que seria uma estrutura isostática e hiperestática, um pouquinho mais para frente, quando a gente já tiver definido o nosso grau de indeterminação estática pela fórmula, tá? Mas vamos entender primeiro, antes, aqueles elementos que eu te falei, tá bom? Aqueles elementos que eu te falei que vão nos ajudar a definir o grau de indeterminação estática das nossas estruturas, beleza? Vamos lá. Beleza, pessoal? Então, quais vão ser os elementos que vão nos ajudar a definir o grau de indeterminação estática das estruturas? Bom, primeiro a gente tem que pensar lá nos nossos apoios, né? Que a gente já viu nos vídeos anteriores, né? Então aqui a gente tem o nosso apoio de primeiro gênero, né? Que limita o quê? Limita o deslocamento vertical, certo? O nosso apoio de segundo gênero, que limita, né, o deslocamento vertical e horizontal da nossa estrutura. E também o nosso apoio de terceiro gênero, que a gente conhece também como o engaste, né? Que ele vai limitar o deslocamento vertical, o horizontal e também o giro da nossa estrutura, né? O momento aqui que a estrutura pode causar, tá bom? Então a gente já tinha visto isso, só para a gente dar uma recapitulada, né? Os nossos três apoios, primeiro, segundo e terceiro gênero, né? E pessoal, quando a gente pensa nessas limitações, a gente vai chamar isso de incógnitas, né? Por que a gente chama isso de incógnitas? Porque esses valores, né, que a gente chama de reações nos apoios, são valores que a gente precisa achar quando a gente quer resolver, né, aquela estrutura em equilíbrio estático, certo? Então a gente pode ver que quando uma estrutura, né, um dos apoios dela é um apoio de primeiro gênero ou primeiro grau, então ela já tem uma incógnita para ser encontrada. Quando a nossa estrutura tem, então, um apoio de segundo gênero, né, ela tem justamente duas incógnitas para serem encontradas. No caso, vamos pensar num ponto A, daí eu coloquei a x, né, e a y. Aqui também a y. E no caso da nossa estrutura, quando ela tem um engaste,
a gente pode pensar que isso desconsiderando os outros apoios, tá bom, pessoal? Pensando só nisso daqui. A gente já pode partir do pressuposto que, inicialmente, a gente tem 3 incógnitas para serem encontradas. O AY, o AX e o momento em A, certo? Então, essas são as nossas incógnitas, né? E, pessoal, como que a gente faz para resolver essas nossas incógnitas? A gente usa lá as nossas equações de equilíbrio. Vocês se lembram dela, né? Leis de Newton, enfim. Então, como que funciona isso? Como a gente vai calcular essas incógnitas? Como que a gente acha os valores dessas reações nos apoios? A gente usa o somatório das forças em X, né? O somatório das forças horizontais, o somatório das forças em Y, né? O somatório das forças verticais e o somatório dos momentos. Todos esses somatórios, né, são igualados a zero porque a estrutura está justamente no equilíbrio, está em seu equilíbrio estático, certo? E aí a gente consegue achar. Cada uma, então, pessoal, cada equação de equilíbrio, né, que conta 3, se conta 3, a gente pode pensar que o número de incógnitas que a gente pode eliminar achando são justamente 3, tá bom? Então, as nossas equações de equilíbrio são responsáveis por eliminar, ou por, quando a gente encontra, né, responsáveis por encontrar 3 incógnitas da nossa estrutura, certo, pessoal? Então, eu sei que isso aqui está um pouquinho abstrato ainda, por isso que a gente está ainda na nossa primeira parte. Na nossa segunda parte a gente vai ver mais rapidamente sobre a nossa fórmula, né? A gente vai entender um pouquinho melhor como que isso funciona. E na terceira parte a gente vem com uns exemplos, tá bom? Além das nossas equações de equilíbrio, que são responsáveis por eliminar essas 3 incógnitas, né? Com o somatório de f de x a gente consegue eliminar uma das incógnitas, o somatório de f de y também, e o somatório dos momentos, a gente também tem as nossas rótulas. A gente lembra, eu falei para vocês, né, no último, não sei se foi no último vídeo, se eu não me engano foi, e aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Daí você pode perguntar, mas Vinícius, como que funciona isso? Qual que vai ser o número de incógnitas, então, que as rótulas elas vão liberar? Para mim, eu não estou conseguindo enxergar isso. Vamos pensar junto, então. Aqui eu coloquei 2 exemplos, né? Então, uma rótula, onde 2 barras estão se encontrando nela, e aqui uma rótula onde 3 barras estão se encontrando nela, né? Cortei aqui as partes da estrutura, né? E coloquei só a imagem da rótula, tá bom? Pessoal, como que funciona, então, para a gente definir o número de incógnitas que a nossa rótula vai poder eliminar, né? Pessoal, existe uma formulinha, que é essa daqui, que é o número de barras menos 1. Quando a gente vê, então, essa rótula e 2 barras se encontrando, o número de barras aqui é quanto? 2 barras, certo? Então, 2 barras menos 1 vai ser justamente o valor de incógnitas que essa rótula aqui vai liberar para a gente, vai eliminar, certo? Então, vai ser 2 menos 1, uma incógnita vai ser liberada para a gente. E nesse caso aqui, acho que vocês já entenderam, né? Então vai ser 3, né? 3 barras se encontrando na nossa rótula aqui, certo? Então 3 menos 1, o número de incógnitas que essa nossa rótula vai liberar vai ser 2 incógnitas. 2 incógnitas vão ser excluídas, tá bom? Mas, enfim, pessoal, essa vai ser a ideia, né, inicial dos elementos que nos ajudam a definir o grau de indeterminação estática das nossas estruturas. Apoios, tá? Equações de equilíbrio e também as rótulas pensando nessa formulinha aqui, tá bom? Vamos para a nossa segunda parte agora, para a gente definir a fórmula em si do grau de indeterminação estática. Vamos lá. Bom, pessoal, agora que a gente já entendeu como que funcionam os elementos que nos ajudam a definir o grau de indeterminação estática, finalmente vamos entender como que funciona essa fórmula. Essa fórmula para a gente poder definir que tipo de estrutura a estrutura que a gente está analisando vai ser, tá bom? Vamos lá. Pessoal, como a gente já viu os elementos, o grau de indeterminação estática vai ser justamente uma análise deles, uma análise desses elementos. Vamos entender melhor aqui pela fórmula que eu já coloquei aqui na lousa, ó. Então, o grau de indeterminação estática vai ser o número de incógnitas da nossa estrutura, certo? Que a gente já viu, né? Relacionado aos apoios ali e tudo mais. A gente vai falar um pouquinho mais deles também, desse número de incógnitas,
lá na última parte, com casos mais específicos, menos o número de equações de equilíbrio, que são sempre 3, né? Então, o número de equações de equilíbrio, que vão ser justamente, né, o somatório das forças em x, que nos ajuda a achar uma das incógnitas, o somatório das forças em y, uma também, e também o somatório dos momentos, todos igualados a 0, né? Beleza. Mas daí você me pergunta, Vinícius, mas e as rótulas? Você não falou também que interfere justamente tirando uma das incógnitas da nossa estrutura, a rótula, né? Mas e aí, como que isso funciona? Onde que você vai encaixar isso aqui na nossa fórmula? Por isso que eu já coloquei aqui, ó. No caso, quando a nossa estrutura tiver uma rótula, né, a gente vai fazer justamente essa sominha aqui junto com o número de equações de equilíbrio. Por quê? Porque a gente sabe que o número de incógnitas que a nossa rótula nos ajuda a retirar é justamente o número de barras ligadas na rótula menos 1, certo? Então, se tiverem 2 barras ligadas na rótula, o valor aqui vai ser 1. Se tiver 3, aqui vai ser 2, né? Show de bola! Aqui eu já até coloquei aqui para vocês verem e ficar mais claro também, né? Caso exista a rótula na estrutura, né? Então, basicamente, é assim que a gente vai definir o grau de indeterminação estática das nossas estruturas, tá bom? Pessoal, beleza, a gente já entendeu como que funciona essa fórmula, certo? Mas a gente precisa entender como funciona os valores que a gente vai achar. Não adianta nada a gente saber calcular, mas não saber o que de fato significa os valores que a gente vai achar para o grau de indeterminação estática, certo? Então vamos entender. Pessoal, quando o nosso grau de indeterminação estática dá menor que 0, a gente vai chamar aquela nossa estrutura de hipoestática, tá bom? A gente vai entender um pouquinho isso melhor nos exemplos, tá? Quando o nosso grau de indeterminação estática dá igual a 0, a gente vai chamar essa estrutura de isostática. Beleza? E quando a nossa estrutura, né, tem um grau de indeterminação estática que a gente acha que é maior que 0, né, a gente faz essa continha e acha o valor maior que 0, a gente vai ter uma estrutura que nós chamamos de hiperestática. É justamente isso, então, que o nosso grau de indeterminação estática vai nos oferecer. A gente tem a nossa formulinha, a gente vai precisar analisar os valores que a nossa formulinha vai dar para a gente. Então, recapitulando, se o nosso grau de indeterminação estática der menor que 0, a nossa estrutura é hipo. Se ela der igual a 0, iso. E se ela der maior do que 0, vai ser hiperestática. Beleza? Então, essa basicamente é a nossa parte 2, uma parte bem rápida, como eu tinha falado para vocês, né? Vamos agora para a parte 3, que eu acho que vocês vão se interessar mais, que é a parte de exemplos. Por enquanto a gente está muito no campo das ideias aqui, vamos pensar agora nos exemplos, nas estruturas reticuladas que eu vou colocar aqui para a gente pensar melhor como que funciona na prática esse cálculo e essas definições. Vamos lá. Vamos lá então, pessoal, para o nosso primeiro exemplo, né, da nossa terceira parte, que a gente vai justamente falar de algumas situações para a gente poder fixar como que funciona isso aqui melhor. Beleza, vamos lá. Então, no nosso primeiro exemplo, a gente tem essa estrutura aqui, certo? Que tem um apoio de primeiro grau, isso aí, e um apoio de segundo grau, ou segundo gênero, certo? O que que esses apoios fazem? O apoio de primeiro grau, então, ele limita o deslocamento, né? Ele impede, na verdade, o deslocamento vertical, certo? Vamos chamar esse ponto aqui de A, esse ponto aqui de B e esse ponto aqui de C, pode ser? E o nosso apoio de segundo gênero, ele justamente limita, né, ou impede eu acho que é melhor, o nosso deslocamento vertical e também, vou colocar para cá para ficar mais fácil de visualizar, o nosso deslocamento horizontal, né? Nosso deslocamento horizontal. Beleza? Show de bola! Então, pessoal, qual que é o número de incógnitas da nossa estrutura? Vamos lá, quero que vocês respondam junto comigo. Dá uma pausa aí, responde
e depois você volta, rapidinho. Beleza. Você já deve ter respondido aí. Então, o número de incógnitas da nossa estrutura é 1, certo? 2, 3. Beleza? Então, o número de incógnitas da nossa estrutura é 3. A gente já bota um meninhos aqui já, para a gente poder avaliar, então, as nossas equações de equilíbrio e também a rótula, né? Pessoal, de cara, o que a gente pode fazer, né, é já jogar o nosso 3 aqui, certo? O 3, que é das equações de equilíbrio. Né? Nosso 3 das equações de equilíbrio. Mas a gente sabe que não é só as equações de equilíbrio para essa nossa estrutura que vão interferir no valores das incógnitas, né? Para retirar as incógnitas do caso. A gente tem então a nossa rótula, certo? E pessoal, como que a gente faz então para saber qual que é o número de incógnitas que a nossa rótula vai retirar? É justamente o número de barras, perdão, que se encontram na nossa rótula, certo? Menos 1. A gente tem aqui uma barra e outra barra. Ou seja, o valor de incógnitas que essa nossa rótula vai poder nos ajudar a tirar vai ser 1. 2 menos 1. Beleza? 2 menos 1. Show de bola! Fazendo essa continha bem rápida, então, a gente tem que o nosso grau de indeterminação estática para a nossa estrutura vai ser 3 menos 4 vai ser menos 1. Mas espera aí, não é só calcular aqui o nosso grau e deixar assim, né? A gente tem que entender o valor que deu aqui, senão não adianta de nada, né? Quando o grau de indeterminação estática é menor do que 0, né? No nosso caso deu menos 1, qual que vai ser a identificação da nossa estrutura? Ela vai ser isso aí, vai ser esqueci aqui do H, hipostática, certo? Então a nossa estrutura é identificada como hipostática. Beleza, pessoal? Show de bola! Bom, esse aqui é um exemplo bem tranquilo, a gente vai ver alguns exemplos mais interessantes no final dessa mesma parte, dessa nossa terceira parte de situações, mas daqui é mais uma questão de fixação para vocês, tá bom? Então acho que ficou bem claro, vamos para o nosso segundo exemplo agora. Beleza, pessoal? Então, no nosso segundo exemplo, a gente tem uma estrutura aqui bem simples também, né, como vocês podem perceber, e a grande diferença dessa para a nossa estrutura do primeiro exemplo é que ela não vai ter a nossa querida rótula aqui, tá bom? E vocês vão ver que vai dar um outro resultado, então ela realmente interferiu diretamente na análise do nosso grau de indeterminação estática, tá bom? Vamos pensar aqui então, pessoal. A gente tem, né, nosso apoio de primeiro grau aqui, isso mesmo, nosso apoio de segundo grau aqui, certo? O nosso apoio de primeiro grau impede o deslocamento vertical, certo? Vou chamar aqui de A também, né? Vou chamar de A e de B aqui, certo? E o nosso apoio de segundo grau, ou segundo gênero, impede o deslocamento vertical e o deslocamento horizontal, beleza? Então, qual que é o número de incógnitas que a gente tem? Uma incógnita, duas incógnitas, três incógnitas. A gente tem rótulo aqui? Não, né? Então, aquela questão lá do n-1, né? O número de barras menos 1, a gente não vai avaliar aqui porque não faz sentido, não tem nenhuma rótula aqui, tá bom? Então, o nosso grau de indeterminação estática vai ser justamente o valor de incógnitas, 3 incógnitas, né? Menos, qual que é o número de equações de equilíbrio que a gente tem? 3 equações de equilíbrio. Então, o nosso grau de indeterminação estática para este caso vai ser igual a isso aí, vai ser igual a 0. E quando o nosso grau de indeterminação estática é igual a 0, a nossa estrutura é isostática. E é justamente isso
que significa a estrutura isostática. Quando o número de incógnitas da nossa estrutura é justamente igual ao número de equações de equilíbrio, certo? A gente consegue resolver isso daqui, porque o valor de incógnitas é justamente o valor do número de equações de equilíbrio, tá bom? E a gente consegue resolver isso aqui sem problema. Diferente da que a gente vai ver no próximo exemplo agora, que vai ser as hiperestáticas, né? A única que faltava pra gente, a gente vai ver elas agora, beleza? Vamos lá. E agora, pessoal, vamos avaliar essa nossa estrutura aqui de novo, né? Uma estrutura bem simples para a gente entender como que funciona o conceito, né? Como a gente entende os valores das incógnitas, o número de incógnitas, perdão, o número de equações de equilíbrio juntamente com as rótulas, tá? Então, uma estruturinha bem simples para a gente entender, tá? Vamos lá. Pessoal, a gente tem um engaste, né? Que quem viu os vídeos anteriores já está bem craque nisso, já sabe o que significa. E o nosso apoio de primeiro grau. O nosso engaste, então, o que ele faz? Ele impede o deslocamento vertical, vou chamar esse ponto aqui também de A, tá? Então, vou chamar de AY. Impede o nosso deslocamento horizontal, vou chamar de AX. E também impede o momento, né? Impede o giro da nossa estrutura, deixar assim, que a gente vai chamar de MA. Pode ser? Show de bola. Então, o nosso engaste justamente impede as três possibilidades de movimento, tá? Beleza. E o nosso apoio de primeiro grau, né? Que a gente já sabe que impede o deslocamento vertical. Beleza. Bom, vamos avaliar então. Qual que é o número de incógnitas que essa nossa estrutura nos dá? Então, 1, AX, 2, AY, opa, coloquei A aqui, né? Perdão, pessoal. Aqui vai ser, esse aqui pode ser B, e esse aqui pode ser C, vai ser um CY, beleza? Perdão. Bom, o número de incógnitas vai ser então AX, 1, AY, 2 e MA, 3, né? Mas não acaba por aqui. Ainda a gente tem esse CY aqui, correspondente ao apoio de primeiro grau, né? Ou seja, a gente tem um número de incógnitas igual a 4, né? 3 do nosso apoio em A e mais uma do nosso apoio em C. Beleza. Galera, a gente tem alguma rótula aqui? Vou fazer a mesma pergunta do que a gente fez no segundo exemplo. A gente não tem nenhuma rótula, né? Então a gente vai descartar essa possibilidade aqui do número de barras menos 1, né? Que eu tinha colocado lá para vocês. Então, o número de incógnitas é 4, menos o número de equações de equilíbrio. Isso aí. E esse valor aqui vai nos dar, então, um grau de indeterminação estática para essa estrutura de mais 1. De mais 1. E aqui que está a questão. Vamos avaliar de novo. Quando o nosso grau de indeterminação estática é maior do que 0, a gente sabe que a nossa estrutura é hiperestática. Hiperestática. Isso aí. O que significa hiperestática, então? A nossa estrutura ela tem mais incógnitas do que o número de equações de equilíbrio para a gente poder resolver o problema. Vocês entenderam como que funciona? Então é justamente isso, né? Recapitulando, então, a nossa estrutura hipostática, a gente tem mais equações de equilíbrio do que justamente as incógnitas, certinho? Quando a gente pensa na estrutura isostática, a gente tem exatamente o número de incógnitas juntamente com as equações de equilíbrio, certo? Por isso que vai dar 0. E no nosso caso da estrutura hiperestática, o número de incógnitas é maior do que o número das equações de equilíbrio, certo? Isso às vezes impossibilita, né, a gente de resolver a questão sem usar determinados métodos. Claro que a gente consegue resolver, e isso é mais para a teoria 2. Mas, pensando na teoria 1, a gente ainda não consegue resolver com métodos simples, tá bom? Então, a gente conseguiu definir bem aqui, creio eu, as três situações, os 3 exemplos de forma clara, beleza? Galera, eu só queria trazer mais um exemplo para vocês em relação a estruturas
que vão ter mais de uma rótula. Eu sei que vocês perguntaram quando a gente estava naqueles exemplos mais básicos, tá? E eu queria trazer para vocês entenderem melhor como isso funciona, e também meio como uma introdução para o que a gente vai ver lá em Treliças na última parte, tá bom? Galera, como que vai funcionar isso então? Deixa eu só pegar minha caneta aqui. Peguei aqui. Como que vai funcionar, galera? A análise vai ser a mesma, tá? Então a gente tem aqui o valor o número de incógnitas que a gente tem, né? Que vai ser então 1, 2, 3, né? Aqui no caso do nosso engaste vão ser sempre os 3, né? As 3 possibilidades de incógnitas. E o nosso apoio de primeiro grau que eu coloquei aqui, que vai ter o nosso... ele vai estar impedindo o nosso deslocamento vertical. Então a gente tem um número de 4 incógnitas, belezinha? 4 incógnitas aqui a gente tem então. Como que a gente vai fazer essa análise da bendita estrutura que tem duas incógnitas, que tem duas rótulas, perdão? Como que a gente vai fazer isso, galera? A gente vai ter que justamente avaliar as nossas duas rótulas. Então a gente tem uma aqui, que eu chamei de 1, e a outra 2 aqui. Vamos lá. A nossa rótula número 1 aqui que eu chamei. Quantas bases estão sendo ligadas a ela? Né? Quantas bases estão se encontrando nela? 2, né? Então a gente tem aqui, vou colocar em preto, 2 menos 1, né? Então o número de incógnitas que a nossa rótula vai poder retirar para a gente vai ser 2 menos 1, que normalmente dá 1, né? E para o caso da nossa rótula número 2, também tem 2 barras se encontrando nela, né? Então vão ser 2 menos 1 também, que normalmente dá 1. Beleza, pessoal? Então, essa basicamente vai ser a ideia de quando a gente vai ter mais de uma rótula, a gente vai ter que fazer essa análise. Ou seja, o valor de incógnitas que as nossas rótulas vão poder tirar para a gente vai ser justamente a soma das incógnitas que cada uma vai poder retirar. Então, 1 mais 1, que dá 2. Certinho? Então, vamos lá. A gente tem aqui, no nosso caso, né? O número de incógnitas a gente já definiu, menos, né? Menos, qual que é o valor de equações, o número de equações de equilíbrio que a gente tem? 3, né? 3. Mais esse número de equações que as rótulas dão pra gente, que vai ser exatamente 2. Ou seja, o nosso grau de indeterminação estática, para este caso, vai ser 4 menos 5. 4 menos 5, que normalmente dá menos 1. Certinho? Normalmente dá menos 1. Galera, pensando, né, claro, na nossa análise, não é só achar o valor. Quando o nosso grau de indeterminação estática é menos 1, a nossa estrutura é identificada como sendo hipostática. Beleza? Era esse exemplo que eu queria trazer para vocês. Funciona dessa forma essas nossas análises, tá? Agora, a partir da parte 4, a gente vai ver casos mais específicos, como pórticos com a presença de anéis, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Nessa parte 4 a gente vai ver sobre isso. E também no caso das treliças, tá bom? Que vai ser mais frequente, a gente vê bastante rótulas e a gente vai ter que pensar nessa ideia aqui, tá bom? Mas daí quando chegar na nossa quarta parte de treliças, eu falo melhor sobre isso, tá bom? Bom, pessoal, na parte 3 é isso que a gente tinha que ver, tá? Espero que tenha ficado claro. Vamos para a nossa quarta parte, então, falando sobre esses casos dos pórticos com a presença dos anéis, também das treliças com a presença dos anéis e também com a presença de mais de uma rótula, tá bom? Vamos lá. Beleza, pessoal. Então, agora que a gente já entendeu, né, casos mais simples, um pouquinho mais básicos de como definir, né, o nosso grau de indeterminação estática, tem alguns casos um pouquinho mais específicos com alguns elementos importantes que a gente precisa pensar. E nesse caso, a gente vai ver primeiro os pórticos com as presenças dos queridos anéis. Mas aí você me fala, mas Vinícius, o que é anel? Galera, anel é justamente esse ciclo fechado de barras. Então, anel é justamente esse ciclo fechado de barras, tá bom? Anel, tá? Como que funciona esse bendito de anel? Galera, esse anel presente nos pórticos, presente também nas treliças, é responsável por dar pra gente três
incógnitas a mais na nossa estrutura. Mas por que, Vinícius? Porque, galera, quando a gente rompe uma dessas barras, desse ciclo fechado de barras, vai aparecer na nossa estrutura esforços normais, esforços cortantes e momento fletor. Então, justamente esse ciclo fechado de barras é responsável por três incógnitas a mais na nossa estrutura. Entenderam? Então, quando a gente vê, sempre quando a gente vê esse nosso anel, esse ciclo fechado de barras, tá? A gente tem que pensar que a gente vai ter que colocar três incógnitas a mais no nosso grau de indeterminação estática para a gente poder achar de fato o valor da estaticidade dessa nossa estrutura. Beleza? Então vamos pensar, agora que a gente já entendeu o que é esse anel e o que a gente vai ter que fazer quando ele aparece na estrutura para definir o nosso grau de indeterminação estática. Vamos lá. Então, voltando, né, aos nossos casos mais simples, vamos chamar isso aqui de A, chamar isso aqui de B mesmo, tá? Então, o nosso apoio de segundo grau, a gente tem aqui uma reação que eu vou chamar de AY e uma reação aqui que eu vou chamar de AX. Reação, né, vertical, reação horizontal. E aqui a gente tem no nosso apoio de primeiro grau apenas a nossa reação vertical, né? Então, o apoio de segundo grau, recapitulando, impedindo o deslocamento vertical e impedindo o deslocamento horizontal. E o nosso apoio de primeiro grau, impedindo o deslocamento vertical, né? Beleza. Então, qual que é o número de incógnitas que a gente tem aqui? 1, 2, 3, né? 3. Mas espera aí, beleza? São 3 incógnitas que a gente tem. Mas pela presença do nosso querido anel, a gente vai ter então mais 3 incógnitas na nossa estrutura, certo? E qual que é o valor da do nosso número de equações de equilíbrio? Vai ser justamente 3, né? Então, a gente tem aqui um total de 6 incógnitas menos 3. A gente vai ter que o nosso grau de indeterminação estática vai ser justamente 3 positivo. E isso mostra pra gente que a nossa estrutura, essa nossa estrutura aqui, vai ser o quê? Quando é maior do que zero? Hiperestática. Beleza, pessoal? Então, funciona dessa maneira a análise das estruturas com o anel. A gente vai ter que sempre acrescentar o valor de 3 incógnitas às nossas incógnitas já presentes, segundo a análise que a gente já fez, né, dos apoios que a estrutura vai ter, tá bom? Beleza, pessoal. Vou tentar fazer mais um exemplinho aqui agora, só que com rótulas dentro dos anéis, que eu acho que vocês vão curtir esse exemplo também, beleza? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então, como que vai funcionar quando o nosso pórtico, né, com a presença do anel, de um anel, né, mais especificamente, vai ter uma rótula? Então, vamos pensar um pouquinho. Funciona da mesma maneira a nossa análise, tá? O número de incógnitas, né, o valor de 3 incógnitas que o nosso anel vai nos dar, certo? Mas a grande questão é que a gente vai ter a nossa rótula e a análise vai ser a mesma, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Definindo aqui mais rapidamente. A gente tem o nosso AY, a gente vai ter o nosso BY e o nosso BX, certo? Beleza. Então, qual que é o número de incógnitas da nossa estrutura? Vai ser justamente 1, 2, 3, né? 4, 5, 6, certo? Então, eu já vou colocar direto aqui o número de incógnitas, beleza? Da mesma forma como foi na outra, né? Menos... Galera, qual que é o número de equações de equilíbrio que a gente tem? A gente tem 3 equações de equilíbrio, certo? Mas agora a gente tem a nossa querida rótula. E quando a gente tem a nossa rótula, a gente vai ter que fazer qual análise? A gente tem que fazer a análise do número de barras que se encontram nela, né? A gente tem então 2 barras, ou seja, 2 menos 1, que vai ser justamente igual a 1. Então a gente vai fazer
a sominha desse 3, que é o nosso número de equações de equilíbrio, com esse 1 que a gente acabou de achar. Fecha aqui o nosso colchetes. E vamos lá, então. Como que a gente vai resolver isso daqui? A gente vai fazer justamente o valor 3 mais 1, né? Então, 6 menos 4, ou seja, o nosso grau de indeterminação estática vai ser justamente 2. Ficou meio estranho esse 2, mas dá para entender. 2. A nossa estrutura continua sendo hiperestática, né? Maior do que zero, lembra? Maior do que zero. Mas vocês já veem que a nossa rótula ela vai interferir no resultado também do grau de indeterminação estática para os pórticos com a presença do anel. Tá bom, pessoal? Então fica aqui um exemplo também do pórtico com o anel, no caso, quando existe uma rótula dentro dessa nossa estrutura, tá bom? Beleza, pessoal, agora a gente já entendeu como funcionam esses anéis, o porquê que vai existir 3 incógnitas a mais. Vamos pensar nisso agora também, só que para o caso das treliças. Vamos lá. Beleza, pessoal, então agora a gente está na nossa parte onde a gente vai falar sobre a definição do grau de indeterminação estática, né, para as treliças. Aqui está o exemplo de uma treliça, vamos pensar nela para a gente poder pensar um pouquinho nessa questão, tá? Então vamos lá. Sei que a primeira coisa que vocês viram foi essa fórmula gigante aqui. Vocês não precisam ficar assustados, por quê? Porque a ideia é basicamente a mesma. Vamos pensar juntos, vamos lá. Olha só, o grau de indeterminação estática vai ser justamente o número de incógnitas mais 3 vezes o número de anéis. Mas como assim 3 vezes o número de anéis? Pensando lá no nosso caso de pórticos, vocês lembram que era um anel, certo? Então, basicamente, a ideia seria 3 vezes 1, certo? Por quê? Porque é justamente esse valor 3 que é o número de incógnitas, que os nossos anéis vão gerar na nossa estrutura, mais 3 incógnitas. Então, 3, para aquele caso, vezes 1, dá justamente 3 incógnitas, né? E por causa das treliças, eu coloquei propositalmente aqui para a gente pensar, porque é mais as treliças onde vão surgir maior número de anéis, tá? Então vai ser justamente 3, o número de incógnitas, vezes o número de anéis das nossas treliças, ou em qualquer outra estrutura, mas no caso mais frequente para as nossas treliças, tá? E aqui, como a gente já viu lá no nosso último exemplo da terceira parte, né, que vocês vão se lembrar do caso em que a gente vai ter mais de uma rótula na estrutura, tá? Então vai ser menos, abre o colchetes, né, para a gente poder definir bem isso aqui de forma certa, 3, número de equações de equilíbrio, a gente já está cansado de saber, mais o número de equações que as rótulas terão, né, mais o número de incógnitas que a nossa rótula vai poder retirar, certo? Então é isso que a gente vai fazer agora. Vamos pensar primeiro no número de equações. Não, vamos pensar primeiro no número de anéis. Vamos lá. Bom, pessoal, qual que é o número de anéis que a gente tem? Qual que é o número de ciclos fechados formados pelas barras que a gente tem na nossa treliça aqui? Então a gente tem um ciclo fechado de barras e outro, né? Então a gente tem 2, certo? Beleza, então a gente tem 2 anéis, né? 2 ciclos fechados por barras. E o número de equações que as rótulas terão, né? Qual que vai ser o número de incógnitas que as nossas rótulas poderão retirar para a gente? Vamos pensar então, por isso que eu já enumerei aqui tudo certinho para a gente. Então a gente tem a nossa rótula 1 aqui, certo? E ela tem justamente 2 barras, certo? Quando a gente tem 2 barras, a gente joga aqui o valor de barras da nossa rótula e a gente subtrai por 1, então o valor vai ser 1, beleza? Por nosso caso 2 aqui. No nosso caso 2, a gente tem quantas barras sendo ligadas ali na nossa rótula? A gente tem 3 barras, né? Então vai ser 3 menos 1, que a gente sabe que é 2. Normalmente dá 2, né? A nossa rótula número 3 está ligada por 3 barras também. Ou seja, 3 menos 1, que normalmente dá 2. E para a nossa rótula número 4, que eu chamei aqui, a gente tem 2 barras encontrando-se com ela,
a gente tem então 2 menos 1, que normalmente dá 1. Beleza? Então, qual que vai ser o valor aqui de incógnitas que as nossas rótulas poderão liberar quando a gente soma elas? Vai ser justamente fazer uma sominha aqui. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 1, 6. Certinho? Então, a gente vai ter um número de incógnitas que as nossas rótulas somadas vão retirar. Vai ser 6. E é justamente esse valor aqui que a gente vai jogar aqui no nosso número de equações que as rótulas terão. Definindo essas coisas, vamos pensar aqui então, por último, eu deixei de propósito, que é o que a gente mais viu até agora, né? O número de equações de incógnitas, né? Que os nossos apoios, o número de componentes, a gente pode falar assim também, que os nossos apoios estão gerando aqui, tá? Então, o nosso apoio de segundo grau tem o AY e o AX, e o nosso apoio de primeiro grau tem o AY, né? Beleza, então 1, 2, 3. Então a gente tem aqui 3, certo? Mais 3 vezes o número de anéis. Qual que é o número de anéis? 3 vezes 2, né? Então mais 6. Isso daqui, fechar o colchão aqui para deixar mais organizado. Menos agora os valores que vão justamente subtrair o valor das nossas incógnitas, né? Então a gente tem 3 aqui, né? 3... número de equações de equilíbrio, né? Mais 6. Número do valor o número das equações que as nossas rótulas somadas teriam, né? Nossas rótulas somadas teriam. Beleza. Fazendo essa continha aqui, então, 3 mais 6 vai dar 9, e não vai dar para colocar aqui. Vou deixar assim mesmo, vamos colocando na cabeça. 9 menos 3 mais 6, 9. Ou seja, 9 menos 9 normalmente dá 0, né? Ou seja, a nossa estrutura, para esse caso aqui, a nossa treliça, tem o grau de indeterminação igual a 0. E quando o nosso grau de indeterminação é igual a 0, a identificação da nossa estrutura, a gente pode falar que ela é uma estrutura isostática. Beleza, pessoal? Então é basicamente assim que a gente resolve o nosso caso de treliça, o nosso caso também de pórtico, pensando lá naquele caso, né? No caso de um anel, né? Que eu deixei daquela forma para ficar um pouquinho mais objetivo, mas se for o caso de um pórtico, né, com mais de um anel, né, mais de um ciclo fechado de barras, você vai adotar exatamente essa fórmula aqui, tá bom? E também pensando, né, claro, no número de rótulas, se tiver um número de rótulas a mais, você vai fazer exatamente dessa maneira. Tá bom, pessoal? Então é assim que a gente finaliza o nosso tema aqui de graus de indeterminação estática. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, tá? E, por favor, críticas, sugestões, coloquem ali nos comentários para que eu possa melhorar o conteúdo para vocês. Isso já tem sido muito gratificante fazer e vai ser muito bom cada vez mais melhorar em como trazer o conteúdo, a abordagem, falar de forma mais clara, tá bom, pessoal? Show de bola! E joga a cola fora. Valeu! Mas espera aí, não sai desse vídeo ainda. Para você que ficou me aguentando até o final desse vídeo, eu queria que você treinasse também o que a gente acabou de ver, porque eu como aluno gosto muito de exercitar depois que eu vejo determinada matéria, e isso me ajuda demais. Eu creio que isso pode ajudar você também, tá? É o que eu faria se eu estivesse assistindo esse vídeo pela primeira vez. Então eu coloquei aqui 4 exercícios, né, para vocês poderem fixar a ideia, pensando no caso aqui, por exemplo, do nosso pórtico, né, com o anel presente, né, com as duas rótulas, tá bom? Pensando naquela ideia, fazendo a sominha, tá? A nossa treliça, nossas estruturas, outros aqui que a gente viu nos exemplos mais no começo do vídeo, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um abração e até o próximo vídeo.